Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Querer a Cristo, isso sempre é o nosso objetivo, né? E Cristo é ungido, a unção, a palavra, glória a Deus. Nós estamos falando sobre o tema, quem é este Melquisedeque? Para entender e ter a revelação de quem é este Melquisedeque, tempo em que ele esteve aqui na terra, quando ele pisou aqui nessa terra, visitou Abraão, na qual, quando Abraão vinha da matança dos reis, essa escritura que nós lemos de Hebreus 7, nos narra este acontecimento. Depois, novamente, Melquisedeque se fez carne, no corpo chamado Jesus, e novamente haveria uma promessa de que esse Melquisedeque se manifestaria novamente, porque é sempre o mesmo. Você só vai entender que trata-se da mesma pessoa, do próprio Deus, quando você tem a revelação. Se você não obtiver a revelação, você fica todo enredado. Muitos, por obter parte da revelação, não conseguem compreender o quadro completo do desenrolar de Deus, o tempo que nós estamos vivendo. Então, para que você possa entender quem é este Melquisedeque, o profeta trouxe esse tema aqui, para pudesse entender lá quem foi aquele que esteve com Abraão, deu a promessa com Abraão. Depois, hoje, nesse tempo final, você vai ver o profeta no cronograma do próprio tema, ele vai mostrando lá atrás, para poder trazer aqui na frente e mostrar para nós hoje. O interessante dentro aqui, eu gostaria de retornar como um estudo apenas, um pedacinho da onde nos detivemos. Nos detivemos no parágrafo 85, parte do 85, mas eu gostaria de voltar aqui no 80, para que nós possamos pegar um pouquinho aqui, onde o profeta nos fala, que hoje, no 80, ele diz, então nós nos tornamos a palavra. Quantas mensagens nós já lemos aqui, esses dias, esses cultos anteriores, falando-nos de sermos hoje a palavra. Porque quando você está unido, casado com Cristo, a esposa é a imagem do esposo. A esposa representa o esposo. Por isso que nós lemos aqui uma citação do profeta, onde ele diz que ela agora, ela é ele. Tem até um louvor que nós cantamos, E agora ela é ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega. Então você veja só, louvores que pregam aquilo que realmente nós cremos. Então, se ela é ele, então nós somos a palavra viva andando na terra hoje. Vocês lembram quando o profeta disse, nós lemos aqui numa mensagem, não me recordo o tema dela, onde diz assim, vocês são os Messias de hoje, vocês anunciam o Messias hoje, através de quê? Através da palavra. As pessoas têm que ver Cristo através da sua vida hoje. Muitas vezes a pessoa pensa que ver Cristo através da sua vida está nos rudimentos laudicenses. Irmão, eu discordo completamente. Ser um portador de Cristo hoje é ser um portador da revelação atual, do que Cristo está fazendo neste tempo. Quantas pessoas têm os rudimentos de Laodiceia, mas não têm a revelação da hora em que você está vivendo, porque eles creem ainda que estão dentro da era de Laodiceia. A era de Laodiceia tratava algo aqui físico, irmãos. Olha, você não pode cortar o seu cabelo, você tem que manter isso. O profeta trouxe isso na era, pregando, mostrando como que nós deveríamos estar, como deveríamos estar firmados na palavra, como deveríamos andar em santidade. Mas quantos estão desta forma e, no entanto, nada sabem da revelação de Deus?
Não estou dizendo que hoje Deus tirou os rudimentos ou deixou de olhar para uma vida santificada, deixou para olhar que você demonstra realmente que Cristo é o seu cabeça e que seu cabelo é a honra do teu esposo. Não estou dizendo isso. O que eu estou falando é onde Deus, para o que Deus está olhando hoje. Deus estava nos preparando lá, nos tirou da era de Laodiceia para nos introduzir a algo mais acima, mais além. Se você não consegue entender o que estava lá dentro da era de Laodiceia, você nunca vai estar aqui em cima. Porque o profeta vem e nos fala sobre três estágios. Primeira, segunda, terceira puxada, é uma sequência do outro. Você precisa alcançar a terceira, você tem que passar pela primeira. Sem a primeira não tem a terceira. Você precisa de começar no início, primeira, segunda, para você chegar na abertura da palavra, entender o que nós estamos entendendo hoje, saber aonde você deve estar posicionado hoje, frente à palavra do dia que você está vivendo. E aqui no parágrafo 80 ele diz assim, então nós nos tornamos a palavra. Aqui somos formados à imagem da palavra para sermos participantes da palavra. Não é só ouvintes, ser participantes. Pastor João Ribeiro falou aqui no domingo, né? Como que você pode pregar o evangelho com a sua vida? Uma vida bem vivida, o profeta diz, uma vida bem vivida vale mais do que um sermão pregado. Você viva. Agora, como você vai viver? Você vai viver em quê? Em que tempo? O tempo que você está vivendo. O profeta diz, nós não podemos dizer que estamos vivendo em um tempo e vivendo em outro. Porque estamos maculando o nosso testemunho. Cristo, o mistério de Deus revelado, o profeta nos fala sobre isso. Como vamos dizer que estamos além de Laodiceia e querendo viver os costumes de Laodiceia? Viver rudimentos de Laodiceia. O que Deus está requerendo hoje, irmãos? Quando fala sobre revelação, eu sempre lembro de Abel e Caim, né? Aquilo é a primeira coisa, a primeira referência para nós de realmente Deus aceitar algo através da revelação. Não é algo bonito, não, é revelação. Caim apresentou algo muito mais bonito do que Abel, mas não tinha revelação. Então veja, então nós nos tornamos a palavra, aqui somos formados à imagem da palavra, para sermos participantes da palavra, nos alimentar da palavra, por sermos predestinados, desde o princípio. Vejam, vocês, aquela pequena faísca de vida que vocês tinham dentro de si, desde o princípio, quando começaram sua jornada, muitos de vocês podem recordar, se juntaram a esta igreja, se uniram àquela igreja e tentaram isso e aquilo, nada satisfazia. Isso é correto, porém, um dia vocês simplesmente reconheceram. Correto. Pessoas pensam que estão servindo a Cristo quando estão servindo a igreja. Sistema criado por homem, e não. Estão completamente equivocados. Mas, uma vez, quando você o conhece, aleluia. Eita, o profeta diz, o que é vida eterna? É conhecê-lo. Conhecê-lo é vida. Aleluia. Porém, um dia vocês simplesmente o reconheceram. Correto. Outra noite eu estava ensinando em alguma parte, creio que foi na Califórnia ou Arizona, creio que tenham contado a pequena história que aqui cerca de um homem pondo uma galinha, tinha um ovo de águia debaixo dela. E quando essa águia nasceu, era a ave mais estranha que as galinhas alguma vez tinham visto. Mas ela caminhava ao redor, ela era mais feia dentre elas. Não tem beleza, não vai ter beleza no povo de Deus. Mas ela caminhava ao redor, e ela era mais feia dentre elas, porque ela não podia entender como aquela galinha cacarejava. Você para pensar, irmãos, quando eu leio essa história, eu fico pensando, meu Deus, tantos cultos que eu já participei de tantas pessoas
de tantos lugares, igrejas, crentes da mensagem, e eu olhava e pensava, meu Deus, não bate, parece um trem que não dá liga, como diz um ditado, não dá liga, parece que não completa, parece que parece que você está em outro mundo. Você sai, você entra vazio e sai mais vazio ainda. Você não entende a linguagem, é uma linguagem diferente. Mas ela caminhava ao redor e ela era mais feia dentre elas, porque ela não podia entender como aquela galinha cacarejava, ciscava aquele montão de lixo e comia. Lixo e comia. Rudimentos religiosos é lixo, irmão. Denominação é lixo. Não importa o quanto beleza possa haver, não está falando de lixo dentro do lugar, ou de lixo, não. O profeta chegou a dizer, eu creio que é na mensagem... Ele tem a 1 e o 2, calma que já eu lembro o tema dela. Ele falou que o problema das pessoas comerem na lata de lixo está nos pastores. O problema das pessoas comerem na lata de lixo é a culpa dos pastores, porque eles não ensinam, não dão o alimento correto para as pessoas. Está na mensagem. Já eu lembro o tema dela, é uma mensagem com 2 temas. Então veja só, aquela galinha cacarejava, ciscava aquele montão de lixo e comia. Ela não podia captar a ideia. Ela dizia, venha comer, querida. Ora, ela era uma águia, não comia assim. Não era a sua comida. Olha, companheirismo. Você nunca se sente de dentro, por quê? Não era a sua comida. Assim ela apanhava gafanhotos, qualquer coisa a mais, vocês sabem. E chamava os pintainhos. Todos esses pintainhos iam piando e comendo, porém a pequena águia não podia fazê-lo, não lhe parecia certo. Então um dia sua mãe veio lhe procurando, e ela ouvia aquela galinha cacarejar. Ela havia tratado de cacarejar da melhor maneira, mas não conseguia fazer aquilo. Você tentou de um lado, tentou de outro, mas não vai, irmãos. Por quê? É a sua estrutura que não comporta. A águia é um pássaro bonito, um pássaro majestoso, mas estava no meio dos pintainhos ali, ela toda desengonçada, porque os pintinhos pequenos e ela grandona no meio, não conseguia andar como os pintinhos andavam. Então os outros olhavam e diziam, ela era feia. Eles não estavam olhando na estrutura. Aquela estrutura da águia é onde ela podia voar lá em cima, onde os pintinhos não podiam voar. Aquilo que para alguns era feiura, era uma condição que Deus havia dado a ela para poder voar acima das nuvens. Vocês pegaram isso, irmão? Eita glória! A condição que muitas vezes as pessoas têm de você, uma concepção na cabeça, na mente de você, é a estrutura que Deus te deu para voar acima das nuvens. Entenda isso. As pessoas começam a se colocar para baixo, fica para baixo, porque o outro não entende você, e fala de você, e a pessoa fica aqui para baixo. É isso que o Satanás quer. Quando a pessoa está falando, entenda de onde você é, qual a sua estrutura, como que Deus te formou. E aí você vai entender aonde Deus quer te elevar. Porém, a pequena águia não podia fazê-lo, não lhe parecia certo. Então, um dia, a sua mãe veio lhe procurando, e ela ouviu aquela galinha cacarejar, ela havia tratado de cacarejar da melhor maneira, mas não conseguia fazer aquilo. Tratava de piar como um pinto, porém não conseguia. Vejam, era uma águia. Você tentou pegar os rudimentos,
irmão Romeu, e não conseguia, não vai. E via aquela coisa, e para você ser igreja, você tem que ser assim, e vai naquela coisa, naquilo ali, e vai tentando empurrar. Lembra do pastor Marco falando, parece que a pessoa pensa que a igreja é um carro velho, que tem que ficar empurrando, dando tranco, não. Porém não conseguia. Vejam, era uma águia. Para começar, ela era uma águia. A sua estrutura é diferente. Só havia sido incubada sob a galinha. Isso é com alguns membros de igreja. Isso é mais ou menos como mais ou menos de uma ninhada. Está correto. Porém, um dia sua mamãe voou por cima e gritou. Ela a reconheceu. Isso me pareceu certo, porque ela era uma águia para começar. Isto é como com o evangelho da palavra, o poder de Jesus Cristo. Quando um homem tem sido predestinado à vida eterna, ele ouve esse sonido verdadeiro, o grito de Deus, nada pode lhe impedir disso. A igreja pode dizer, dias de milagres tem passado, cocorocó, 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 fique aqui, coma isto, e fique aqui, coma aquilo. Aquela coisa de quintal, de granja, não servia mais para ela, ela se foi. Agora eu vou pegar um negócio aqui, irmãos. Pegar um gancho aqui, como diz o ditado, né? Muitos que não conseguiram subir na era de Laodiceia entenderam a mensagem. Viram o grande que é a mensagem. Creram que realmente Deus havia enviado um profeta. Mas não conseguiram voar. Apocalipse 4, sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois das eras, depois dessas devem acontecer, não conseguiram voar. Onde que está a culpa delas não conseguirem voar? Delas mesmas? Não. De Deus? Também não. Do pastor? Também não. Por que ela não conseguiu voar? Porque ela não foi constituída para isso. Ela não foi constituída para isso. Não foi, de maneira nenhuma. Ela não entendeu. Não entendeu. Vejam. Então, ouviram o quê? O cocoricó da galinha. Não, fica aqui, cocoricó, fica aqui. Olha o que o profeta está falando. A igreja pode dizer, dias dos milagres têm passado, cocoricó, cocoricó, fica aqui, coma isto. Fica aqui, coma aquilo. Aquela coisa de quintal de granja não servia mais para ela, ela se foi. Todas as coisas são possíveis. Ela se levanta da terra. Este é o problema com tantos cristãos hoje. Eles não podem levantar seus pés da terra. A velha mamãe disse, filha, salta, você é uma águia, suba aqui onde estou. Ela disse, mamãe, eu nunca tenho saltado em minha vida. Ela disse, bem, salte, você é uma águia para começar, você não é um pintainho. Assim, ela faz seu primeiro salto e bateu suas asas, não fez tão bem, porém, se levantou da terra. Isso é como fazemos nós. Você não vai subir naquele voo perfeito. Não, quando você entende aonde Deus te chamou, entende o tempo que você está vivendo, olha, Deus está nos chamando para uma nova era, a era da pedra da coroa. Opa, olha, eu não sei como que eu vou subir aqui, vou bater nas asas meio desgonçado, mas é o seu primeiro voo. Mas não se preocupa, você vai exercitar essas asas aí. Dentro de pouco tempo você está batendo asa para cima. Estava lembrando do irmão, onde eu disse para o irmão, fica aí, escuta, 3, 6 meses, acho que vai ser o suficiente para entender o que nós estamos entendendo. O irmão falou assim, eu acho que vai precisar tudo isso não. Por quê, irmãos? A águia está na constituição dela, está lá dentro, no âmago dela, ela sabe o que é a verdade. Ela reconhece o que é alimento. Eu já vi gente sentar aqui nessas cadeiras aqui e chorar, ouvindo a palavra. Depois o culto veio e falou assim, olha, era isso que eu estava precisando, meu Deus do céu. E nós apenas lendo a mensagem.
Saiu embora, não conseguiu voltar. Por quê? Quizás ouviu um cocoricó. Não, cocoricó, não é assim não. E vai continuar lá. Por quê? Ela diz, bem, salte, você é uma águia para começar, você não é um pintainho. Assim ela faz seu primeiro salto, bateu suas asas, não fez tão bem. Porém, se levantou da terra. Isso é como fazemos nós. Aceitamos a Deus pela fé através da palavra escrita. Há algo ali dentro, vem, aquela vida eterna. Vocês foram predestinados para isso. Seus avós eram águias. Ela era uma águia ao longo do caminho atrás. A águia não se mistura com outras coisas, glória a Deus. Não é um híbrido, de modo algum, é uma águia. Não é um híbrido. Então, depois que vocês reconhecem que a verdadeira palavra de Deus era alimento para as águias, então vocês deixaram uma outra coisa. Vocês têm sido formados na imagem vivente do Deus vivente. Vocês ouviram da sua teofania. Se este corpo terrestre desfizer, temos um esperando, glória a Deus. Vocês dizem, isso é correto, irmão Branca? Bem, vamos tomar um par de águias e olhá-las por alguns poucos minutos. Havia um homem chamado Moisés. Todos sabem que um profeta é chamado de águia na Bíblia. Havia um profeta chamado Moisés e um dia Deus o chamou e não o deixou passar a terra. E ele morreu sobre uma rocha. Os anjos tomaram e o sepultaram. Havia outro homem, uma águia, nem sequer teve que morrer, só andou através do Jordão e Deus fez descer uma carruagem e este manto de carne ele deixou cair. E levantou e colheu o prêmio eterno. 800 anos mais tarde, sobre o monte da transfiguração, aqui estavam aqueles dois homens. Há centenas de anos que o corpo de Moisés havia apodrecido. Porém aqui, ele estava em tal forma, até que mesmo Pedro, Tiago e João o reconheceram. Amém. Se esse tabernáculo terrestre se desfizer, se você é um atributo de Deus expressado aqui na terra, você tem um corpo esperando depois que sair deste mundo. Ali estavam eles de pé sobre o monte da transfiguração, em uma teofania, em sua teofania, porque eles eram profetas que vinham a palavra. A quem vinha a palavra? Também notemos outro profeta. Uma vez, pelo nome de Samuel, ele era um grande homem, havia ensinado Israel, lhes dizia que não devia ter um rei. Ele disse, tenho-lhes dito alguma coisa no nome do Senhor, senão o que veio a suceder? E eles disseram, não, tudo que você sempre tem dito no nome do Senhor tem acontecido. Ele era um profeta e morreu. Uns 3 ou 4 anos mais tarde, o rei se encontrou em apuros. Isso foi antes que o sangue de Jesus, alguma vez, fosse vertido. Ele estava no paraíso. E uma pitonisa de Endor chamou a alguém que viesse e consolasse a Saul. E quando a pitonisa ouviu de pé, ela disse, vejo a Deus subindo da terra. E depois que o homem havia estado morto, enterrado e podre no sepulcro, aqui estava ele de pé naquela cova, vestido com o seu manto de profeta. Ainda era profeta. Amém. Semana no grupo de estudo nosso, houve uma pergunta da seguinte forma. Se o irmão Branca viu os irmãos no paraíso, estavam em corpos de 18 a 21 anos, depois da morte, por que Samuel retornou em um corpo ainda da mesma forma que ele tinha partido? Quando me veio essa pergunta, eu lembrei desta passagem. Ele diz, por que ela conseguiu chamar Samuel de volta? Por causa que o sacrifício perfeito ainda não tinha sido realizado. A restauração do corpo não tinha sido ainda efetivado. A restauração por completo. Porque o sacrifício que se fazia era com sangue de animal, e esse sangue não podia voltar, não podia restaurar esse outro corpo. Por isso que Samuel pôde vir da mesma forma que ele havia deixado ali. Assim eu tenho visto, né?
Não tenho encontrado algo diferente na mensagem. No dia que se eu encontrar algo, eu vou dizer, olha, até aqui eu criei nisso, mas aqui encontramos na mensagem o profeta falando diferente, então eu vou pelo que o profeta disse. Mas eu creio que Samuel voltou daquela mesma aparência, daquela mesma forma, porque o sangue de Cristo, o sacrifício perfeito, ainda não tinha sido derramado. Veja a Deus subindo da terra, e depois que o homem havia estado morto, enterrado e podre no sepulcro, aqui estava ele de pé naquela cova, vestido com seus mantos de profeta, e ainda era profeta. Amém. Outra mensagem, o profeta diz que a morte não muda a sua vida daqui da terra. Se você morreu um mentiroso, você vai ressuscitar mentiroso. Se você morreu um santo, você vai ressuscitar um santo também. Ambos, todos vão ressuscitar. A diferença vai ser qual, né? A primeira ressurreição ou a ressurreição final, né? No nosso tempo, que já houve uma ressurreição dos crentes do Velho Testamento. Então haverá uma ressurreição agora dos crentes das eras e uma ressurreição final para o julgamento do trono branco. Então veja, porque ele disse: por que me chamou de meu descanso, vendo que você tem se feito um inimigo de Deus? Vejam-no, profetizar: amanhã à noite, por esta hora, estarás comigo. Ele ainda era profeta, mesmo já havendo ido deste corpo. Vejam, ele se tornou aqui e era parte desta palavra. E ele entrou na vida da carne, ao corpo que havia sido preparado para ele antes da fundação do mundo. E ele entrou na teofania, que era a palavra. O entendem? É para onde vão todos os crentes quando nos vamos daqui. Então, nessa forma, o véu é tirado. Vejam, que vocês são a palavra também quando entram ali, como um pequeno bebê, como eu dizia, faz pouco. Agora notem, graças a Deus por esses selos que estão se abrindo. É a minha oração saber estas coisas. Agora, a verdadeira revelação de Melquisedeque que aparece foi: ele era Deus. A palavra, antes de se fazer carne, Deus, a palavra, porque ele o tinha de ser. Ninguém mais poderia ser imortal como ele. Vejam. E eu tive pai e mãe, vocês também. Jesus teve pai e mãe, porém, este homem não teve nem pai e nem mãe. Jesus teve um tempo em que começou, este homem não. Jesus deu sua vida, este homem não podia, porque ele era a vida, e é o mesmo homem todo o tempo. Espero que Deus o revele a vocês. A mesma pessoa todo o tempo. Notem, seu título, Rei de Justiça. Agora, Hebreus 7:2, Rei de Justiça, Rei de Paz. Ele é dois reis. Agora, olhem, Hebreus 7:2, Rei de Justiça, também o Rei de Paz. Ele é dois reis ali. Agora, posto que ele veio em carne e recebeu em cima seu corpo, em Apocalipse 21:16, ele é chamado o Rei dos Reis. Ele é todos os três juntos. Vem Rei Deus, Rei Teofania, Rei Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Está tudo junto, exatamente como alma, corpo e espírito. Tudo vem a ser um. Também ele é o Pai, ou qual foi o primeiro? Filho e Espírito Santo. O Espírito, Rei de Justiça, o atributo do Espírito, teofania, Rei de Paz, teofania, e em carne ele era Rei dos Reis, a mesma pessoa. Quando a teofania Moisés lhe viu, Êxodo 33:2, ele era uma teofania. Moisés queria ver a Deus, havia ouvido sua voz, lhe havia ouvido falar com ele, lhe viu num arbusto ali, com uma grande coluna de fogo, e ele disse: quem és tu? Quero saber quem és tu. Moisés disse: eu poderei, se tu me deixares ver-te, gostaria de ver tua face. Ele disse: nenhum homem pode ver minha face.
Ele disse: porei minha mão sobre os teus olhos, e eu passarei. E você pode ver minhas costas, porém, não minha face. Vem. E quando ele o fez, eram as costas de um homem. Era teofania. Então a palavra que veio a Moisés, eu sou, isto era a palavra. A palavra veio a Moisés na forma de uma coluna de fogo num arbusto, ardendo, o eu sou. Como a palavra da teologia, ou melhor, da teofania, me perdoem, ele veio a Abraão como um homem sobre o carvalho. Agora olhem ali. Veio um homem, Abraão, 3 deles, e se assentaram sobre um carvalho, 3. E notem, depois que ele falou com Abraão, por que veio ele? Abraão sendo ele o que tinha a promessa e a mensagem do filho que havia de vir, ele era também o profeta da palavra de Deus, que estava confiando na palavra de Deus, chamando qualquer coisa contrária como se não fosse. Vem quão perfeita é a palavra. A palavra veio ao profeta, vejam, ali estava Deus em teofania, e a Bíblia diz que a palavra vem ao profeta. E aqui estava, a palavra na teofania. Agora vocês dizem, aquele era Deus? Abraão disse que era. Ele disse que seu nome era, ele o chamou Elohim. Agora em Gênesis 1 vocês encontram, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Em Gênesis 18 encontramos que Abraão chamou esta pessoa como se assentou, essa pessoa que se assentou ali e falou com ele, e pôde lhe dizer os segredos de coração, dizer-lhe o que Sara estava pensando de trás dele. Abraão disse, é Elohim. Ele estava na forma de teofania, o entendem? Notem depois. Agora, encontramos que ele estava então na forma de teofania. Ele o chamou Senhor Deus Elohim. Agora em Gênesis 18, encontramos que isto é a verdade. Agora notem, Abraão, havia 3 deles juntos. Porém, quando Abraão se encontrou com os 3, ele disse, meu Senhor. Mas quando Ló desceu em Sodoma, 2 deles desceram ali, e Ló viu 2 deles vindo, e ele disse, meus senhores. Vem, qual era o problema? Em primeiro lugar, Ló não era profeta. Isso é correto. Ou nem mesmo era ele o mensageiro da hora. Assim, ele não tinha nenhuma revelação dele. É exatamente correto. Ló podia chamar-lhes senhores. Uma dúzia deles. Ele ainda podia dizer senhores, porém, não importa quantos Abraão viu, era um Senhor. Ali está Deus. Este é o Melquisedeque. Teofania. Vocês pegaram isso aqui? Deus, teofania. Que esteve ali com Abraão. Mesmo ele criou um corpo de carne. E agora quando olhamos para o tempo hoje que estamos vivendo, então esta teofania teria que se entronizar em alguém. Vejam. Notem, depois que aquela batalha terminou, Melquisedeque serviu o seu filho vitorioso à comunhão. Pensa nisso, parte de si mesmo. Agora, queremos ver aqui, está em tipo aqui, à vista, a comunhão. Depois da batalha, ele deu de si mesmo, porque a comunhão é parte de Cristo. E depois que a luta termina, depois que vocês já têm vencido a si mesmo, então é quando vocês se tornam parte de Cristo, se fazem parte deste ser. Entendem? Aleluia. Notem, depois que aquela batalha terminou, Melquisedeque serviu a seu filho vitorioso à comunhão. Pense nisso. Parte de si mesmo. Agora, queremos ver aqui, está o tipo aqui, à vista, a comunhão. Depois da batalha, ele deu a si mesmo, porque a comunhão é parte de Cristo. E depois que a luta termina, depois que vocês já têm vencido a si mesmo, então é quando vocês se tornam parte de Cristo, se fazem parte deste ser, entendem? Jacó lutou a noite
e não soltou até que ele o abençoou. Isto é correto? Batalhou pela vida. E depois que a batalha termina, então Deus dá de si mesmo a você. Esta é a sua verdadeira comunhão. O pãozinho e massa só a representam. Vocês não devem tomá-la, a menos que hajam lutado e se tornado parte de Deus. Eita glória! Recordem, neste tempo, a comunhão nunca havia sido instituída. Não até antes da morte de Jesus Cristo, centenas e centenas de anos mais tarde. Porém, Melquisedeque, depois que seu filho Abraão havia obtido a vitória, Melquisedeque se encontrou com ele e lhe deu pão e vinho, mostrando que depois que esta batalha terrestre terminar, nos encontraremos com ele nos céus. E tomaremos a comunhão outra vez. Será a ceia das bodas. Desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. É isso correto? Amém. Notem, outra vez, Melquisedeque foi se encontrar com Abraão antes que ele regressasse para casa. Que tipo tão belo temos aqui? Melquisedeque encontrando-se com Abraão antes que ele regressasse para casa depois da batalha. Nos encontraremos com Jesus nos ares, antes de chegarmos em casa. Isto é correto. Segundo Tessalonicenses, nos diz isso, que nos encontraremos com ele nos ares. Um belo tipo de Rebeca encontrando-se com Isaac no campo, no frescor do dia. Nós nos encontraremos com ele nos ares. Segundo Tessalonicenses, nos diz que sim, nós os que ficarmos vivos, não precederemos, ou não impediremos aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Perfeito. Todos estes tipos. Por isso, a teofania. Se vocês têm morrido e entrado nessa teofania, o que acontece? A teofania vem à terra e recolhe o corpo redimido. Se vocês estiverem aqui nos ares, tomam o corpo para se encontrarem com a teofania, ali o tem. E arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Quem é este Melquisedeque senão Deus? Aqui vemos aqui claramente o segredo completo de nossas vidas na jornada, morte, e para onde vamos depois de morrer. Também a predestinação está clara aqui. Agora escutem, enquanto ensinamos isto atentamente. As etapas do eterno propósito que ele tinha em seu secreto, agora tem sido revelado. Notem, todavia, há 3 etapas à perfeição. Todavia, há 3 etapas à perfeição. Exatamente como ele redime o mundo, da mesma maneira ele redime sua igreja. Ele redime as pessoas em 3 etapas. Agora vejam, primeiro é a justificação, como Lutero pregou. Segundo, a santificação, como Wesley pregou. Terceiro, o batismo do Espírito Santo. Isso é correto. Então vem o rapto. Agora, o mundo, como redimiu ele ao mundo? A primeira coisa que ele fez, quando pecou, ele o lavou no batismo com água. Isso é correto. Então, ele da cruz, deixou cair o seu sangue sobre ele, e o santificou e o chamou seu. Então, o que faz ele? Assim como ele arrancou todo o mundo de vocês e renovou a coisa inteira pelo ardente batismo do Espírito Santo, ele também renovará o mundo. E o queimará completamente com fogo, e limpará cada germe por milhões de milhas de altura, e tudo será limpo. E então haverá um novo céu e uma nova terra. Exatamente como vocês são nova criatura em Cristo Jesus, quando o Espírito Santo lança a mão de vocês. Vejam, ali o tem. A coisa inteira está simplesmente tão clara o quanto pode ser. Tudo está em 3. O nascimento natural está em 3, que é a primeira coisa que ocorre a uma mulher que está dando à luz a um bebê, que surge primeiro? Água. Qual é a coisa seguinte? Sangue. Qual é o próximo processo? Vida. Água, sangue e espírito. O que acontece à planta? Se apodrece. E a próxima coisa? Talo. Qual é a próxima? A borla. Qual é a próxima? A vargem. Então o grão sai disso. São 3 etapas disso até chegar ao grão. É isto exatamente.
Deus vindica isso sempre tem sido correto. Deus vindica ser verdadeiro. Mostra claramente que o predestinado é o único que é considerado na redenção. Eita glória! Predestinado é o único que é considerado na redenção. As pessoas podem agir como se fossem, pensam que são, porém, a verdadeira redenção é aqueles que são predestinados. Podem agir como se fosse, pensam que são, porém, a verdadeira redenção é aqueles que são predestinados. Porque a própria palavra redimir é algo. Redimir algo é trazer aquilo de volta ao seu lugar original. Aleluia. Assim sendo, é só o predestinado que será trazido de volta, porque os outros não vieram dali. Vem trazer de volta. Sendo eterno com ele no princípio, vida eterna que vocês tinham, seu pensamento que vocês eram, só que ele queria que vocês, digamos, ele queria que eu estivesse de pé no púlpito. Ele queria que vocês se assentassem nesses bancos esta noite. Então estamos servindo o seu propósito eterno. E o que saiu de casa só veio à terra para servir o seu propósito. É isso correto? Bem, então depois que se estiver acabado, ele é trazido de volta num estado glorificado. Tem amadurecido e é trazido de volta, aleluia. Não é de se admirar que Paulo pudesse dizer, quando eles estavam preparando um cepo para lhe cortar a cabeça, ele disse, onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória. Ele disse, morte, diga-me onde podes me fazer gritar? Sepultura, diga-me como vais me deter? Porque eu sou um possuidor da vida eterna. Amém. Ele o reconheceu. Morte, inferno, sepulcro, nada pode detê-lo e nada pode nos fazer dano, aleluia. Temos vida eterna. Ele entendeu que ele havia sido abençoado com vida eterna. Exatamente como uma gotinha de orvalho. Se eu entendo não sei muito sobre a química, mas deve ser o congelar da umidade ou da atmosfera. E quando a noite se torna fria e escura, cai do céu e goteja sobre a terra, tem caído de alguma parte, porém na manhã seguinte, antes que o sol saia, ela está ali. A gotinha trêmula de frio, porém deixe que o sol saia. Veja-no brilhar, está contente, porque o sol vai chamá-la diretamente de volta ao lugar de onde veio. E esta é a maneira com o cristão. Aleluia! Sabemos que quando andamos na presença de Deus, algo dentro de nós nos diz que viemos de alguma parte e que voltaremos outra vez através desse poder que está nos puxando, aleluia. A gotinha de orvalho reluz e brilha e grita, porque sabe que veio de cima e que este sol vai atraí-la diretamente. Ele volta ao lugar de onde veio. E um homem que é um atributo de Deus, nascido de Deus, sabe que, aleluia, quando ele entra em contato com o Filho de Deus, ele vai ser atraído para cima algum dia. Porque se eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Amém. Agora note, vemos a Melquisedeque. E por que Maria não era sua mãe? Esta é a razão. Porque ele a chamou mulher, não mãe. Ele não teve pai, porque ele era o pai eterno, o 3 em 1. Ele não teve mãe, certamente não.
Ele não teve pai porque ele era o pai. Como o poeta disse uma vez, recitando uma grande saudação de Jesus, ele disse: eu sou quem falou a Moisés no ardente arbusto de fogo, eu sou o Deus de Abraão, a estrela resplandecente da manhã, sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, sou a criação inteira, e Jesus é o nome. Isso é correto. Quem diz tu que eu sou? De onde se diz que eu vim? Conheces a meu pai? Ou podes dizer o seu nome? Aleluia. Esse é o nome do Pai. Sim, eu venho no nome de meu Pai e não me recebem. Vem, seguramente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E este Melquisedeque se fez carne. Ele se revelou como o Filho do Homem quando ele veio como um profeta. Ele veio em 3 nomes de um filho: Filho do Homem, Filho de Deus, o Filho de Davi. Quando ele estava aqui na terra, ele era um homem para cumprir a Escritura. Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. Então ele teve que vir como um profeta. Ele nunca disse: eu sou o Filho de Deus. Ele dizia: eu sou o Filho do Homem. Crês no Filho do Homem? Porque disto é que ele tinha que testificar. Por isso é que ele era. Agora ele tem vindo em outro nome, de Filho, Filho de Deus, o invisível, o Espírito, e quando vier outra vez, ele é o Filho de Davi, para assentar-se sobre o seu trono. Agora, quando ele esteve aqui, ele foi feito carne. Ele era chamado Filho de Deus. Agora, como se fez ele conhecido ao mundo como Filho do Homem, o profeta? Um dia, eu estava contando uma história de Pedro e André, seu irmão, e eles eram pescadores, e seu pai Jonas era um grande velho crente. E um dia eles disseram que ele se assentou ao lado do barco. Ele disse: filhos, vocês sabem como orávamos quando necessitávamos de peixe? Eles eram pescadores profissionais. Ele disse: temos confiado em Deus, Jeová, para a nossa vida, e eu estou ficando velho agora, não posso ficar com vocês por muito tempo mais. E eu sempre tenho, como todos os verdadeiros crentes, tenham buscado o tempo quando esse Messias virá. Temos tido toda a classe de falsos, porém algum dia virá um verdadeiro. E ele disse: quando esse Messias vier, não quero que vocês, rapazes, sejam enganados. Este Messias não será um teólogo, ele será um profeta. Porque o nosso profeta Moisés, a quem seguirmos, ele disse: agora, qualquer judeu crerá em seu profeta. Ele é ensinado a conhecê-lo. E se o profeta diz qualquer coisa que é verdade, então isso é verdade. Porém Deus disse: se há alguém entre vós que seja espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele. E se o que ele diz vier a suceder, então ouçam-no e temam-no. Porém se não, então não ouçam de modo algum. Vem? Assim, esta era a vindicação do profeta. Então Moisés era um profeta verdadeiramente vindicado. E ele diz: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, de vossos irmãos, um profeta como eu. Todos que não quiserem ouvir-lhe serão cortados da gente. Ele disse: agora, filhos, lembrai-vos que, como hebreus, nós cremos nos profetas vindicados por Deus. Agora ouçam atentamente, não percam. E ele diz: quando o Messias vier, conhecereis porque ele será um profeta Messias. Agora, eu digo, há 400 anos não temos tido um profeta desde Malaquias. Porém ele será. E um dia depois de sua morte, poucos anos, seu filho André estava passeando ao longo da margem, e ele ouviu um homem do deserto dizendo: este Messias está entre vós agora? Aquela grande águia se levantou no deserto, do deserto, e voou ali por cima e disse: o Messias está entre vós agora mesmo. Não o conhecemos ainda, porém ele está de pé entre vós. Eu o conhecerei, porque verei um sinal vindo do céu. Um dia ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele se foi, este homem a encontrar o seu irmão. Ele disse: Simão, quero que você venha aqui, temos encontrado o Messias. Oh, o que é isso, André?
você sabe melhor que isso. Eu sei, porém, esse homem é diferente. Onde está ele? De onde ele vem? Jesus de Nazaré. Daquela cidadezinha, viu? Ele não poderá vir de um imundo lugar como aquele. Apenas vem e veja. Finalmente ele o persuadiu a descer um dia. Então quando ele veio ante este Messias, Jesus de pé ali falando às pessoas, quando ele subiu ante ele disse: teu nome é Simão e tu és filho de Jonas. Isto bastou. Ele recebeu as chaves do reino. Por quê? Ele sabia que aquele homem não lhe conhecia. E como conheceu a ele e aquele velho piedoso pai que ele havia ensinado como crer no Messias, havia um homem ali chamado Filipe. Ele se pôs muito agitado. Ele conhecia outro homem com quem ele havia estado estudando a Bíblia. E ele foi até a colina e o encontrou ali fora no seu olival. Ele estava de joelhos orando. Eles haviam tido muitas lições da Bíblia juntos. Assim ele saiu ali e disse, depois que ele havia terminado de orar, ele disse: venha e veja a quem temos encontrado. Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele é o Messias que estamos buscando. Agora, posso ouvir a Natanael dizer: agora Filipe, você foi ao extremo. Verdade. Não. Agora deixe-me lhe dizer, você sabe, temos estado estudando a Bíblia juntos. E que diz o profeta que seria o Messias? Ele seria um profeta. Você se recorda do velho pescador de quem você comprava peixe? O que não tinha bastante educação nem para ensinar seu nome, chamado Simão? Sim, ele subiu até lá. E você sabe de uma coisa? Esse Jesus de Nazaré, ele disse que seu nome era Simão, mudou seu nome para Pedro, que é pedra pequena. Ele disse quem era seu pai. Bem, ele disse, eu não sei, poderia algo bom vir de Nazaré? Ele disse, não vamos falar disso, venha e veja. Esta é uma boa ideia, vem e vê. Assim, veio Filipe trazendo a Natanael, e quando ele estava subindo, Jesus provavelmente parado falando, talvez orando pelos enfermos na fila de oração, e quando ele subiu onde Jesus estava, Jesus se voltou, olhou para ele e disse: eis aqui um israelita em quem não há dolo. Agora vocês dizem: bom, foi por causa da maneira que ele estava vestido? Não, todos do Oriente se vestem iguais. Ele podia ser um sírio ou qualquer coisa a mais, barba, vestes. E ele diz: eis um israelita no qual não há engano. Em outras palavras, um homem honesto e sincero. Isto inflamou a Natanael. E ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, Rabi, quando tu alguma vez me conhecesse? Como sabias que eu era judeu? Como sabias que eu era honesto, sem engano? Ele diz: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, te vi. 15 milhas dali, do outro lado da região, no dia anterior, que disse ele: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Porém, lá estavam aqueles sacerdotes por ali, de estilos próprios, orgulhosos de si mesmos, disseram: este homem é Belzebu, um adivinho. E Jesus disse: eu vos perdoarei por isso. Agora, recordem, eles nunca disseram aquilo em voz alta, mas disseram em seus corações. E ele percebeu seus pensamentos. Isto é correto, isto é o que diz a Bíblia. Chamem isto uma telepatia se querem. Porém ele percebeu seu pensamento. Ele disse: eu vos perdoo por isso. Porém, algum dia o Espírito Santo virá e fará a mesma coisa. Depois de sua ida, falar uma palavra contra ele, nunca será perdoado deste mundo ou no mundo por vir. É isto correto? Agora, esses eram judeus. Então um dia ele teve necessidade de ir a Samaria. Porém, antes disso, encontramos a mulher, ou melhor, ao homem, depois que ele passou pela porta chamada Formosa, que foi curado, e Jesus conhecia a sua condição. Ele disse: toma a tua cama e vá para casa. E alguns deles o receberam, alguns creram nele, outros não. Porque não creram, eles não eram ordenados à vida eterna. Eles não eram partes desse atributo. Não, nem todos vão compreender.
Da mesma forma em que Jesus esteve andando ali, ele também esteve andando aqui, nesse tempo final. Ele precisou tomar um véu de carne para usar e manifestar. Aquele sétimo anjo que o profeta viu, que era diferente, que chamava ali a atenção, era o próprio Jesus Cristo. Era o próprio anjo de Apocalipse 10:1, que desceu com a coroa sobre a sua cabeça. E quando ele veio, o sétimo anjo estava aqui na terra, como ele disse que estaria. No tempo da sua vinda, o sétimo anjo estaria aqui. Que o Senhor possa nos abençoar. Então esse anjo teve que tomar um corpo, esse Melquisedeque teve que tomar um corpo de carne para poder falar. E hoje, novamente ele toma corpos de carne, através da sua palavra, vivendo dentro de cada um de nós. O casamento, né? Você se uniu com ele. Ele precisou tomar um corpo, um véu, para se apresentar. Se apresentou. Agora cabe a união da esposa com o esposo. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche teus olhos neste momento, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor Jesus, por esta porção da palavra, dentro deste tema, quem é este Melquisedeque? Nós vimos o desenrolar desde quando tu iniciou, Pai, nos mostrando lá no Velho Testamento a presença deste Melquisedeque, nos mostrando ali depois, andando em carne humana, num corpo chamado Jesus. Era o próprio, era o mesmo Deus o tempo todo. E agora nesse tempo final, Pai, novamente a promessa dele se manifestar entre o Filho de Deus e Filho de Davi, entre as eras e o milênio, porque as eras terminam, Pai, com os profetas, e ali entre meio manifestar-se-ia o Filho do Homem novamente, dando cumprimento a Lucas 17:30. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por nos abrir os nossos olhos para poder ver isto, a tua própria presença no meio dos teus filhos. Hoje, estando andando em carnes humanas, em peles de texugo, no meio dos teus filhos, unidos, nós sendo a palavra, nós sendo Ele, andando nesta terra. Ajuda-nos, ó Pai, a refletir a Ele constantemente em nossas vidas. As pessoas possam entender e ver algo diferente no andar de cada um dos teus filhos. Não é mérito nosso, não é mérito do ser humano, e sim é mérito da tua própria presença dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estiveram presentes, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas porção da tua palavra, porção do teu Espírito Santo, dando a eles força para vencer todas as tentações e provas que lhes sobrevêm. Ajuda-nos, ó Pai, a nos manter os nossos olhos abertos para o cumprir da tua palavra, para os cumprimentos do tempo que nós estamos vivendo. Ajuda-nos a discernir cada dia mais e mais a tua santa palavra, que é discernir o teu corpo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos todas estas bênçãos. Posso curar os enfermos, libertar o cativo e conceder os desejos, os pedidos de cada um dos teus filhos, mediante a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor com louvor, mas antes, vamos comunicar aqui os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Estiver conectado conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Dilene Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmão Mariluz, Jandira, São Paulo, irmã Sara, Teodora e Emily, Jandira, São Paulo, irmão Janaí Teixeira, irmã Cida, Montenegro, irmão João Carlos e família, Jandira, São Paulo, irmão Rodney Antônio, Betim, Minas Gerais, irmã Maria José, Alto Paraíso,
Irmão Renato e família, aqui a Ariquemes, Rondônia. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmão Juraci, sobrinho daqui de Ariquemes. Irmã Carmelita, irmão José dos Santos, de Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos nossos irmãos e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, porque tivemos muito mais conexões, né? Sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor nos permitir, próximo sábado estaremos aqui com mais uma transmissão dentro deste tema, quem é este Melquisedeque? Amanhã, os irmãos, conectem-se com o canal às 1000, temos culto ali em Jandira. Amém? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Temos vídeo novo no canal do irmão Jailson também, né? Vocês podem acessar lá, quem não se inscreveu, se inscreva lá, HM TV, Jailson HM TV. Tem vídeo novo lá, interessante, estava ouvindo hoje. Amém? Deus continue abençoando a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.